Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, voltamos àquela época antes de 7 de setembro. O negócio está ficando feio de novo, o clima esquenta entre o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, entre o Palácio do Planalto, Bolsonaro volta a falar naquele jeito de golpe, volta a insinuar que as urnas eletrônicas não são confiáveis, ataca o ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele quer comandar as eleições. Ele quer, pelo que tudo indica, vencer no tapetão e, do jeito dele, não aceitará a derrota. Quero falar sobre esses assuntos, mas antes esmaga nesse like, participe junto com a gente, compartilha o vídeo. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma entrevista à Rede Globo, à Globo News propriamente dito, e também ao G1, no qual disse que não acredita mais que Bolsonaro vai poder dar golpe. Ele falou que o sentido do golpe foi sepultado ali no dia 7 de setembro. Ou seja, eles sabem que Bolsonaro admitiu o golpe, sabem que Bolsonaro queria dar golpe, Bolsonaro queria fechar o Supremo Tribunal Federal e, diante disso, não fez absolutamente nada. Mas o Luiz Roberto Barroso disse que remédio contra a gente que não aceita a derrota, no caso se Bolsonaro não aceitar, como Trump não aceitou, não existe um remédio jurídico. Nós não temos uma lei sobre essa questão de o presidente não querer deixar o poder, não querer aceitar. E isso é muito frágil, porque agora o próprio Luiz Roberto Barroso, ele admite que o impeachment da Dilma fez mal ao Brasil. Fez mal porque desqualificou o processo eleitoral. E fez mal também porque nós vimos uma cambada de gente que não tinha qualquer compromisso com a democracia, com o povo, dizer que eu ia votar a favor do povo, voto contra Dilma por causa disso, que a gente descobriu agora que era tudo pilantra. Aliás, nós sempre soubemos disso. E nós alertávamos aqui que o processo eleitoral do jeito que foi, o processo de impeachment do jeito que foi, não daria bons resultados. Porque fragilizou a democracia. Você tirou um presidente eleito majoritariamente e ainda por causa de pedalada fiscal, é um crime que nem existe. Mas eles inventaram tudo. Agora, o próprio Supremo reconhece isso. Poderia ter barrado o impeachment há muito tempo, porque estava nas mãos do Supremo Tribunal Federal validar aquela sessão ou não, mas validou. Não disse nada, parou no ar. E agora eles estão vendo o estrago que foi feito. O impeachment, ele diz agora, fez mal ao Brasil, mas ele mesmo apoiou o impeachment, o seu Luiz Roberto Barroso. E muita gente que apoiou o impeachment hoje se arrepende do que fez, porque não pensou direito, não pensou no Brasil, não pensou grande. O processo democrático foi fragilizado e com isso acabaram colocando um desmiolado lá dentro, uma pessoa que não tem qualquer compromisso com a democracia, que o tempo todo, mesmo quando já era deputado federal, dizia se um dia chegasse à presidência, ia dar golpe. E o Bolsonaro, ele se encheu de militares ao seu redor para ter, né, aquele apoio, e muitos militares adoraram estar ali no Palácio do Planalto. Adoraram um novo cargo, adoraram ganhar mais, é lógico, né? É picanha, é leite condensado, é um salário triplicado. Ou seja, eles sentiram gosto do poder novamente. E aí é muito difícil você querer que essa turma saia, essa turma que não tem compromisso, que não foi eleita, querer sair. 21 anos de ditadura militar, 21 anos de fracasso econômico, 21 anos de atraso ao Brasil. Mas o Bolsonaro implantou na mente das pessoas que a ditadura era boa, que os militares podiam resolver, que a corrupção não existia no tempo do militarismo, e muito besta acreditou. Ora essa, para aqueles desavisados, não é que não tinha corrupção, não é que não tinha desvios, é que não dava para se denunciar. Ninguém podia denunciar, rádio nenhuma podia falar que eram fechadas, censurada, jornal nenhum podia criticar o governo, que eram censurados e fechados. Agora, o Bolsonaro brincou com o golpe, o Bolsonaro sempre falou contra as instituições democráticas, falou contra o Congresso Nacional, né, deu aquele ímpeto que ia fechar o Supremo, ou seja, utilizou-se de todas as artimanhas que podia fazer para tentar o golpe. Não deu certo, mas mesmo assim não deu certo, mas deixamos o golpista lá. Deixamos alguém que ameaça a democracia o tempo todo. Por quê? O que fizemos? Aí vocês acham mesmo que Arthur Lira tem algum contrato democrático?
O Arthur Lira tem alguma ética acima de tudo, de defender a democracia? Tem nada. Você percebe que o Arthur Lira tem o seu compromisso é com o dinheiro, é com o poder. Tanto que o Bolsonaro tem mais de 140 pedidos de impeachment, nunca um presidente da República teve tantos pedidos de impeachment, e ele se sentou em cima deles. Não tem compromisso qualquer com a lei, não tem compromisso com democracia nenhuma. Ele está ali para servir aos seus, e não para servir a nação. Então aí as pessoas ficam pensando, porque normalmente as pessoas que são mais, como é que eu digo, positivas, não é? Diz assim, não, vai dar tudo certo, sempre diz, o Bolsonaro não tem poder para dar golpe, os generais não vão fazer nada, o Brasil é muito grande, falam. A questão não é essa. A questão é que tudo que a gente normalmente ameaça e não acontece nada, a pessoa vai testando, ela vai tentando. Todas as democracias que um dia sucumbiram à ditadura tiveram esses impasses, tiveram essa coisa. Quando não é feita, quando não é punida, a pessoa se sente na vontade de fazer de novo. Bolsonaro não foi punido. Ali, dia 7 de setembro, não pode ter sido preso. Mas qual é a legislação que podia fazer isso? Qual é quem poderia fazer isso? Quem poderia fazer isso era o Procurador-Geral da República, que poderia determinar ali que o Supremo Tribunal Federal fizesse algo de emergência, podia determinar uma denúncia, mas não fazem. A nossa lei também é frágil quanto a isso. Está nas mãos de um camarada, de um deputado, o presidente da Câmara abrir processo de impeachment. E está nas mãos de uma pessoa abrir qualquer investigação e denunciar o presidente da República por crimes, que é o caso da PGR. Mas ambos são amigos do golpista. Amigos de quem está ali ameaçando o tempo todo. E agora volta a ameaçar. Dizer que as Forças Armadas é o fiador das eleições. Como se as Forças Armadas fossem fiscalizar e supervisionar. Se as Forças Armadas acharem que não foi legal, o resultado não foi bem, aí podem anular o voto. Ou seja, e aí o próprio Tribunal Superior Eleitoral errou quando convidou as Forças Armadas a participar. Errou quando entrou na jogada do Bolsonaro. Bolsonaro jogou várias dúvidas sobre o processo eleitoral e com isso ganhou o convite de as Forças Armadas fazer o supervisionar o processo, ser convidada para isso. Não havia necessidade. O Tribunal Superior Eleitoral errou quando convidou as Forças Armadas, o Exército agora se acha fiscalizador. Agora foi convidado, se acha que tem que bancar tudo, tem que dizer tudo e tem que até supervisionar. A lei é clara. O processo eleitoral brasileiro está nas mãos do Poder Judiciário, que tem um poder em separado para cuidar disso, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, é a força jurídica eleitoral que comanda. É por isso que existem os tribunais regionais eleitorais para decidir essa questão e o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, nós temos uma justiça própria para as eleições no Brasil. E nunca o seu Bolsonaro havia reclamado disso. Reclama agora, porque as pesquisas indicam que ele vai perder. Nunca reclamou quando foi eleito 5 vezes deputado federal, não reclamou quando foi eleito presidente do Brasil, pelas mesmas urnas que ele acusa. Então é uma insanidade ele vir nesse momento, é um medo que pode resultar numa resposta negadora. O Bolsonaro é negativista, não é? Ele é negacionista até das eleições. E se o resultado não for do jeito que ele quer, ele vai fazer escarcéu sim, ele vai espernear, vai tentar usar contra as instituições as coisas que convidaram o Exército para participar. Ora, essa para que isso? Vai tentar ganhar no tapetão, a gente sabe disso. O Tribunal Superior Eleitoral deu margem ao responder. Para quê? Quem é fiscalizador? Qual é o órgão que fiscaliza? Aliás, nós temos a Procuradoria-Geral da República, nós temos o Ministério Público. Desde quando o Exército passa a ser fiador? Desde quando o Exército tem que fiscalizar? O Exército não tem poder para isso. Não tem poder constitucional para isso, mas o Bolsonaro o tempo todo fica achando e colocando na cabeça das pessoas que o Exército é um poder paralelo, que é um quarto poder, seria o poder moderador, aquele que pode tudo. Não, negativo. Porque se existe um poder moderador, logo não pode existir o poder executivo. Porque o poder executivo manda no poder moderador, não existe isso. E o Bolsonaro já vem com respostas prontas. O Exército fez perguntas para o Tribunal Superior Eleitoral, ele respondeu, só que o Bolsonaro já vai dizer, não aceitamos isso. Porque é o Bolsonaro, no fundo, que está comandando os generais. E alguém pergunta, mas eles não têm condições. A questão não é ter condições de permanecer o golpe. A questão é de dar o golpe.
A questão é de enfraquecer ainda mais. A questão é de levar confusão para o meio da rua, de levar balbúrdia para o meio da rua, de quebra-quebra, de morte e, sobretudo, de um apagão econômico no Brasil. Porque se o Bolsonaro fizer a graça que está querendo fazer, ele pode até dar golpe e assumir alguns dias, eu sei. Mas o exército e os generais podem muito bem utilizar-se desse impasse para tomar o poder. Aí alguém diz assim, mas eles não têm, o Brasil é muito grande e tal, mas é Brasília que comanda. Quem é que vai? Qual é o general que vai usar suas tropas lá de Minas Gerais, de São Paulo, de Manaus, para combater as tropas centrais? Todas as vezes que deram golpe no Brasil, mesmo em 37, mesmo em 64, as tropas que não foram confederadas foram debeladas. Essa é a verdade. A questão aqui não é se Bolsonaro vai dar golpe, né? Porque ele quer dar o golpe. A gente sabe que é muito mais fácil conquistar um país, conquistar um lugar, do que permanecer no poder. Os militares, se quisessem, poderiam usar o Bolsonaro como bode expiatório para fazer isso. Ora essa, o Bolsonaro já está no poder, é muito fácil agora tomarem o poder com o Bolsonaro. Agora, nós não estamos falando aqui que isso possa acontecer, que o Bolsonaro tenha esse poder. A situação não é esta. A situação é, vamos comparar os Estados Unidos com o Brasil. Lá nos Estados Unidos, o alto comando já tinha dito que quem vencer as eleições estava garantido. Aqui nós temos o Braga Neto, que está cotado para ser vice do Bolsonaro, que é o ministro da Defesa, que é um general que está aí andando de mãos dadas com Bolsonaro e com golpismo, e que já ameaçou inclusive senadores. Seria difícil, aqui em Brasília, colocar o exército na rua e fechar o Congresso Nacional? Não, não seria, não. Eles podem até fazer isso. Claro que a situação ficaria muito difícil depois, porque a questão econômica, há diversas questões envolvendo todo o poder, não é isso. Agora, que podem fazer um estrago, isso podem. Relembrando, tomar o poder é fácil, permanecer com ele é que é difícil. Agora, a gente vai pagar para ver? A gente vai pagar para ver? Repito, o Tribunal Superior Eleitoral errou em não punir o Bolsonaro no início, errou em chamar o Exército como se quisesse dar vazão a uma resposta ao Bolsonaro, levar um maluco, bater o tambor para maluco dançar. Aí o maluco acha que é o tal, que agora o Exército vai fazer parte de todas as supervisionar o processo eleitoral. Vai merda nenhuma. As pessoas têm que ser, com gente doida assim, só mais um doido para colocar em um lugar. Infelizmente, é um Supremo Tribunal Federal fragilizado desde a época lá do impeachment, que não fez o que era para fazer. Agora, é por isso que o Barroso agora, se despedindo do Tribunal Superior, logo vai entrar o Fachin e depois o Alexandre de Moraes. O Alexandre é o único que mantém esse impasse. Agora pergunta, quem está apoiando o Alexandre de Moraes? Quais são as instituições? É preciso que o Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, porque para mim é um bonachão, um fracote, e está ali. Um cara que tem poder. Nesse momento agora, o seu Rodrigo Pacheco poderia reunir os senadores e dar um impeachment nesse procurador-geral da República. Coloca alguém que denuncie o Bolsonaro, que manda prender esta porcaria. Agora fica com esse negócio, não vamos esperar, vamos pagar para ver? Não, é preciso agir com rigor. Contra golpista não podemos brincar. Porque aí precisa dizer, não vai ter golpe, vai ter luta. Teve golpe. Como é que é a reforma da Previdência não vai passar. Passou. O Lula não vai ser preso. Não vai. Foi preso. Vamos esperar? Pagar para ver? É preciso força. As instituições não estão funcionando como era para funcionar. Tem que ter uma lei imediatamente para punir qualquer ato golpista, para imediatamente. Não quer? Tá com ato golpista? Prende sem vergonha. Assim que a gente prende os líderes, os outros murcham. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta à noite. Eu, José Fernandes, às 21h45. Compartilhe esse vídeo. Tchau, pessoal.